vamos lá, gente. A primeira coisa que você precisa saber sobre cefaleia, lembrando que essa live é uma live direta, uma live onde eu vou direcionar você a fazer um diagnóstico diferencial, a saber qual tipo de cefaleia o seu paciente tem, a fazer perguntas e observações específicas para saber, por exemplo, se é o caso de um tumor, tá? E se é uma cervicogênica, se é uma enxaqueca, para que você direcione e depois desse diagnóstico diferencial você esteja apto a fazer a seleção de qual ferramenta você vai escolher e qual conduta clínica será mais adequada para o seu paciente. Porque nada adianta eu chegar aqui e simplesmente mostrar a técnica para vocês se eu não explicar a relação da cefaleia, tá? Primeira coisa que a gente vai direcionar. Essa cefaleia é uma cefaleia primária. O que classifica uma cefaleia como primária? Você precisa ter isso muito claro na sua mente. Essa subdivisão vai entrar. É uma cefaleia primária do tipo tensional. E aí, gente, é que mora muitas vezes aquela pergunta que o fisioterapeuta se perde. Você está tenso, o paciente está passando antes de fazer uma abordagem específica para esse paciente. Muito dificilmente o paciente vai chegar num primeiro atendimento para você e já lhe contando a vida dele, já dizendo quais problemas ele tem e para te ajudar a ver se essa cefaleia é tensional. Então, a observação clínica, as perguntas específicas é quem vai te direcionar para isso, tá? É quem vai te dizer se realmente esse paciente apresenta um quadro de cefaleia tensional ou uma enxaqueca. Eu tive um quadro muito específico que mudou a minha forma de ver, inclusive, né, de avaliar, porque eu classifiquei como tensional e eu estava errada. Eu errei no meu diagnóstico, eu não fiz um diagnóstico diferencial. Eu não trabalhei da forma como deveria ter sido, né? Eu levei um tempo até conseguir fazer esse direcionamento e eu trouxe para vocês esse momento. Ou é uma cefaleia do tipo suicida. Já ouviu essa classificação? Cefaleia do tipo suicida. Então aqui na cefaleia primária eu tenho a tensional, a enxaqueca e a suicida. Primeiro ponto que a gente vai trabalhar. E aí dentro dessa relação eu tenho também a cefaleia de origem cervicogênica, que é extremamente comum com o nosso paciente, tá? Eu preciso direcionar o meu paciente muito bem. O que é isso? Na cefaleia cervicogênica eu tenho dor referida durante o episódio da cefaleia, que vai da base occipital para o frontal, certo? Isso aqui é o que diz a literatura classificado como cervicogênica, que é uma dor referida. Nessa relação, eu vou avaliar se o meu paciente tem uma tensão crônica, ou seja, faço a avaliação da musculatura, pego, né, vou fazendo a palpação e vou vendo o estado desse músculo de contração, de amplitude, de movimento, como que ele está, tá? Se é uma lesão aguda ou se é uma lesão aguda, eu sempre explico para o meu paciente que quando essa lesão é aguda, quando essa tensão ainda está na banda tensa, melhor será o resultado. E quanto mais tempo ele está nessa disfunção, mais tempo eu vou levar para conseguir gerar esse equilíbrio, tá? Ou seja, houve um trauma, houve uma batida de carro, houve uma queda, ou houve um trauma emocional, um susto, algo que essa pessoa possa ter passado durante esse período, há uma doença do disco, uma alteração do disco, né? Do disco intervertebral,
há alguma alteração para esse paciente, há, por exemplo, uma artrite facetária? Pode ser. Tudo isso pode estar associado com essa tensão e essa classificação entre aguda, entre crônica, que o meu paciente pode estar ali apresentando. E aí, o que eu tenho? Eu tenho várias possibilidades dessa cefaleia estar associada. Então, eu tenho um comprometimento neurogênico, eu tenho um desequilíbrio hormonal, gente. Sim, isso aqui pode estar causando por um desequilíbrio hormonal. Na saúde da mulher, por exemplo, eu tenho muitas mulheres que chegam com um quadro muito próximo, sabe de quê? Enxaqueca no período menstrual. Certo? E aí eu preciso entender quantos dias geralmente são. Por exemplo, acontece 10 dias antes, que é o momento dessa alteração para essa mulher. Acontece nesses 10 dias junto. Por quê? Nesses 10 dias, a literatura fala de aumento de prostaglandina. E essa prostaglandina, que pode estar relacionada ao útero, F2A, ela também, a prostaglandina, sem ser F2A, ela está associada com aumento da contratura muscular. Beleza. Mas se pode ser um desequilíbrio hormonal, eu tenho que avaliar quem? Fígado, por exemplo, que é a zona de conversão de hormônios. T3, T4, será que está na síntese? Tá? E não está diretamente na tireoide, mas eu posso aí puxar e trabalhar com minha paciente avaliando se é uma disfunção nesse aspecto. Então, que período isso acontece? Qual é o sexo desse paciente? É um sexo feminino ou masculino? Tá? Qual a idade, qual período que esse paciente está? Para que depois, ou junto, eu venha associar essa correlação. Se é tensional, se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia do tipo suicida, muito forte, com episódios muito direcionados, muito específicos, tá? Tudo isso eu tenho que trabalhar. Mas pode ser um caso de neoplasia. Sim, pode ser um caso de câncer. E aí eu vou dar características para vocês avaliarem se é um quadro de câncer para esse paciente, para que você já direcione o paciente para uma avaliação mais específica, tá? Ou, por exemplo, essa cefaleia pode ser efeito colateral de medicação. Sim, por exemplo, se for mulher, pode ser efeito do anticoncepcional, que a gente vai avaliar como que está, o que ela está usando, ou algum outro tipo de medicação. Então, observe que há toda uma triagem para que eu faça com esse meu paciente quando eu for avaliar o quadro da cefaleia. E não simplesmente que eu classifique esse meu paciente, tá? Então, eu tenho o sintoma, e aí eu vou avaliar se esse sintoma ele pode ser o quê? Patológico. O que é um sintoma patológico? Pode estar associado com uma disfunção associada a uma hipertensão. Então, eu vou avaliar como que está esse paciente, fazer essa triagem. Eu vou avaliar se está associado com uma trombose. Tudo bem? Beleza? Hipertensão, trombose, patológico, AVE. Então, quais são os sinais clínicos que esse paciente está apresentando? Qual a idade? Qual a sequência? O que ele tem? Para que depois eu realmente chegue a uma tensional, a uma cervicogênica, né? Para que eu faça
algo direcionado. Pode ser uma cefaleia suicida, uma cefaleia súbita, pode estar associada, olha só, então olha aqui o termo direto, cefaleia súbita pode ser uma vasculite do temporal. Uma cefaleia súbita, uma cefaleia extremamente intensa, pode ser uma vasculite do temporal. E aí é que você vai ver qual o grau e o que está associado com essas perguntas que eu estou fazendo aqui para minha paciente. Certo? Beleza. Agora eu vou direcionar especificamente para a cefaleia. Fiz as minhas perguntas, não tem alteração hormonal, não tem nada patológico. Eu acredito que seja uma cefaleia do tipo tensional. Essa cefaleia do tipo tensional ela vai apresentar sinais clínicos específicos. Piora com som alto, piora com luz, tá? Então, eu posso pegar ali uma lanterninha, a lanterninha do celular, fazer o teste com essa minha paciente, pedir para ela fazer o teste para que eu avalie. A pressão, ela incomoda, então quando eu faço a palpação na estrutura, ela apresenta um alívio da sensibilidade ou uma piora na estrutura muscular. Você vai ver como que tá a densidade desse tecido, como que tá esse músculo específico para você, tá? Isso é muito importante. Ou simplesmente quando eu faço a palpação, há uma sensação de aperto, uma relação de viseira, ó. O paciente descreve, você apertou, veio aqui todo na minha cabeça. Isso pode estar gerando, a musculatura pode estar gerando uma alteração de mobilidade facial no crânio, tá? Isso pode estar acontecendo aí com o nosso paciente. Então, a dor de cabeça, geralmente, ela apresenta um aspecto bilateral, quando ela está envolvida na cefaleia tensional. Entretanto, você precisa ver se isso é real. Porque se meu paciente está correlacionado com um músculo específico, ele pode estar com uma cadeia lesional. Então, ele tem uma dor que vem do occipital, que vem para o frontal, ele pode ter uma tensão no reto lateral da cabeça. Unilateral, que está gerando uma torção da base do crânio, uma torção no occipital e mantendo essa disfunção e alterando quarto ventrículo e alterando passagem de nervos, né, gerando outras sintomatologias ali, tá? Mas, geralmente, esse sintoma da dor de cabeça ele é bilateral, mas eu já vi referências, o paciente dizer, olha, é um lado só da minha cabeça, é algo que vai direcionando aí para o meu paciente de forma muito específica, tá? Vou só dar uma olhada aqui para ver se tá tudo ok. Eu tô com a câmera virada e aqui parece que tá travadinho. Ok, parece que tá tudo bem, vocês estão conseguindo me ver aqui bem direcionado. Só colocar aqui mais pra cá. Tá, gente? Então, essa dor, ela pode ser bilateral, como ela pode ser unilateral, ela vai acontecer. Mas eu quero que você puxe essa relação da cefaleia tensional para uma disfunção de cefaleia cervicogênica. Essa cefaleia ela pode ser cervicogênica. Ela inicia a dor no occipital, certo? Eu comecei falando, inclusive, do reto lateral da cabeça. E se estende para o frontal. Frequentemente, ela é bilateral. Frequentemente, mas é muito necessário que você avalie. A intensidade, ela vai de leve
a moderada. Então, observe como os aspectos clínicos da disfunção vai te dizer muito do que está acontecendo com ela, né? De quem que é esse paciente. Ele piora com a postura, e com a sustentação da cabeça. O que vai te mostrar? Isso aqui vai te dizer diretamente quais são os músculos. Os músculos estão envolvidos, tá? Então, qual o movimento, qual a sustentação? Você vai observar que tem paciente que segura a cabeça, movimenta a cabeça, aperta. Eu já vi paciente dizendo que a dor de cabeça só melhora quando aperta. Eu tive uma paciente que tinha uma cervicogênica, uma cefaleia cervicogênica, depois que ela começou a utilizar, que ela fez um implante, gente. Então ela tinha tanta tensão em maxila, ela tinha tanta tensão em mandíbula, ela tinha muita retração miofacial, que ela evoluiu com uma cefaleia cervicogênica. E aí ela apertava a cabeça e melhorava, tá? E aí o que eu fui ver? Ela piorava com a sustentação, ela piorava com a postura, ela deitava, estava bem, quando levantava, piorava. Fui avaliar e liberar quais os músculos, mas a paciente só melhorou depois que eu trabalhei a área do trauma. Então, o implante pode ser um trauma para a estrutura, o uso de aparelho ortodôntico pode ser um trauma, tá? Tudo pode estar associado nesse trauma, levando essa retração da musculatura, levando essa alteração. Então, eu quero que isso fique muito claro para você. Pode ser associada com a dor latejante. Então, o tipo da dor, como que é essa dor, é importante para você saber e classificar se é uma cefaleia cervicogênica, tá? Náusea. Sim, eu já vi muita gente falando que a náusea era apenas enxaqueca, mas não. A fotofobia. E aí eu vou dizer para você, não sei se você já conhece, mas eu gosto de trabalhar nessa relação de fotofobia e dor latejante, a fáscia de bulbe, que é a fáscia que está no olho. Então eu gosto de fazer técnicas liberando a fáscia de bulbe do olho e liberando a musculatura envolvida na sustentação e na postura desse paciente. O alívio é surreal. Então, por exemplo, se eu vi que tem, além dos músculos, se tem alguma alteração associada visual, eu vou trabalhar essa estrutura do meu paciente, músculos que estão envolvidos nessa alteração, e eu vou trabalhar a área do trauma, que pode ser, como eu falei, o aparelho ortodôntico, que pode ser o implante, tá? Eu vou trabalhar a estrutura. Então, se eu tenho características de cervicogênica, eu vou entender o que está acontecendo com essa alteração. O que pode estar causando essa alteração? Fotofobia. Agora, entendi a cervicogênica. Vamos lá para o tumor. Quando que meu paciente pode apresentar uma cefaleia que esteja associada com tumor? Você precisa entender a diferença para poder direcionar o seu paciente. Olha só, gente, o paciente pode apresentar dor de garganta, tá? Dor à pressão na região anterior, a nível do ióide, de tireoide. Esse paciente pode apresentar úlcera crônica. Pode estar associado. Olha quantas coisas a gente pode ir perguntando. Como que é essa dor de garganta? Quando você fizer a palpação, veja se tem algum nódulo, se dói a pressão. Eu já tive uma paciente, eu falei que eu fiz errado e a paciente, o que aconteceu? Eu achei que era uma cefaleia tensional e na verdade era um tumor, tá? Então, a minha avaliação, ela foi incorreta. Então, a paciente tinha várias alterações ali, né? Tinha várias alterações que eram condizentes ao tumor,
E aí ela não melhorava, nada melhorava, ela tinha uma sensação de alívio, mas não era um alívio tão grande. E aí ela começou a sentir essa dor na garganta. Eu achei que era face, achei que era uma retração, achei que era, né, sei lá, do esôfago, do estômago, não tinha entendido. Só que ela tinha uma característica específica na boca. Ela tinha placas brancas. Olha que interessante. Ela tinha placas. E essas placas me chamaram muita atenção, tá? Então, o que era aquela placa? E aí eu encaminhei ela para o neurologista, né? Que voltasse ao neurologista, mas que falasse dessas placas brancas, porque não estava condizente ao quadro dela. E ela tomava várias medicações, ela não melhorava, ela tinha alívio e nada acontecia. Então, quando era pior, quando ela acordava, olha que incrível, ela acordava com dor de cabeça e ela acordava pior. Então, ela dormia com dor de cabeça e acordava pior, tá? Então, piora. E o que isso está associado? Qual é o grande direcionamento para você? Então, quando ela acordava, ela tinha uma alteração na drenagem. Ela tinha uma alteração na drenagem no sistema nervoso central, certo? Essa alteração na drenagem do sistema nervoso central, ela piorava na postura de prono e de supino. Então, quando ela acordava, ela ficava muito mal, que ela fazia o movimento, que ela girava, ela piorava. Melhorava quando eu ficava em pé, começava a andar, era incrível, ela ia melhorando. E dizer, olha, isso não é compatível com o que a gente está falando, isso não é compatível com o que a gente está tratando. O que eu estou tratando, eu estou enxugando gelo, e isso não vai dar resultado. Então eu preciso que você busque algum outro tipo de alteração para esse meu paciente, né? Pode ter um nódulo no pescoço, sim, né? Então a palpação, a averiguação, sentir, avaliar, perguntar. Casos de hemorragia, teve algum tipo de hemorragia, teve algum tipo de alteração, fez algum procedimento na boca com o dentista e viu que essa cicatrização estava alterada, tá, gente? São perguntas específicas, essa correlação. Mudança na coloração, né? E qualquer atividade que aumentasse a pressão intracraniana, como esvaziamento da bexiga, como curvar, sentar, levantar, qualquer alteração que eu fizesse nessa pressão intracraniana, a paciente piora. E essa foi uma paciente que tem uns 4 anos que eu atendi e não consegui fazer um diagnóstico diferencial, tá? Então, essa é a correlação. Não vai adiantar você ficar fazendo técnicas na cervical do seu paciente se o caso clínico desse paciente é um tumor. Beleza? Então, tudo começa com a avaliação. Se você não está fazendo uma avaliação legal para o seu paciente, você vai se perder na técnica, porque a técnica ela é muito simples. Ela é muito tranquila para fazer com o seu paciente, mas o grande passo é você entender se vem da cervical, se vem da boca, se vem do trauma, tá? Se vem de um tumor, se vem de